Pessoal, continuando o relato do caso clínico. Só um minutinho, algumas pessoas estão adentrando. Eu dizia para vocês que eu peguei um período, algumas mudanças houveram de lá para cá, a gente já está considerando quase que 2 décadas, né? Desse período, desse caso, dessa minha atuação para cá. Então, mas a gente trabalhava com enfermaria infantil e esses quadros, muitas vezes, agressivos, heteroagressivos significa se deslocando para os outros, ou autoagressivos para si, junto com algumas produções delirantes, isso realmente acontecia. Então, a gente não podia pré-julgar, falar assim, ah, não, é um caso brando, não, você tinha que entender mais ou menos o que estava acontecendo e tentar ver o que poderia ser feito. Enfim, chego, né, para lá, né, vamos lá. Pego Ponte Rio-Niterói, e aí logo eu chegava na casa, né, do Ricardo, tá? Então, o pai recepciona, né? E ali a gente vai observando algumas dinamicidades, né? E aí esse pai diz que o filho não aceitava regras, o desempenho escolar era muito ruim, se recusava a fazer deveres, jamais era participativo em sala de aula, né? E por aí vai. E aí eles vão me conduzindo, né? E a primeira sensação é que eu vou encontrar ali um adolescente corpo imaginário, tá? Um adolescente corpulento, com hipercinesia, ou seja, andando de um lado para o outro, com um semblante agressivo, com uma certa hiperexcitação de para lá e para cá, gesticulando, né? Que geralmente a gente mais ou menos tem esse formato. Estou falando só de uma pré-concepção, tá? Então, vou adentrando ali o espaço da sala, e aí eu tenho uma surpresa quando eu vejo a criatura, né? Então, eu vou e me deparo com um garoto, né? Na verdade, uma criança, um menino de 8 anos, e não um adolescente, um pré-adolescente, 1,40 de altura, gorducho, né? Sentado na poltrona da sala, todo esparramado, né? Todo bonachão ali, em frente à televisão, com um pacote de biscoito, com suco, e que ficava gritando assim, ordens do tipo esses comandos. Eu quero mais biscoito agora, pô! E aí, quando ele pedia, a avó ia e respondia de imediato a demanda sem problema nenhum. Ele queria biscoito, estava ali biscoito, se ele pedisse pipoca, ela ia providenciar o mais rápido possível a pipoca, se não era naquele sabor da pipoca, ela providenciaria outro sabor da pipoca que ele gostaria. E assim, era um reizinho no trono, né? Sendo atendido em todas as suas exigências mais banais por todos os adultos, pai, mãe e avô. E aí, qual é a imagem, né, que se constrói? Esse garoto, ele sendo assim, estimulado a um desenvolvimento de ser o rei, o que o Freud falava, Vossa Majestade, o bebê. Vossa Majestade, o Rei, aquele que
tem que ser satisfeito em todas as suas exigências, não pode ser frustrado de jeito nenhum, não pode ter nada o contrariando. Só que aí que está, não se esqueçam que mesmo com esse tipo de implicação, né, de ser prontamente atendido nessas exigências, internamente era alguém que não tinha o quê? O amor dessas três pessoas. Efetivamente, ele testava, 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 e o que eles davam no lugar? Eles supriam tudo, mostrando para esse garoto que ele era incapaz. Porque sim, gente, se eu sei que eu tenho potencial, que a outra pessoa tem o potencial de fazer aquilo, eu não preciso fazer por ela. Se eu estou a todo momento respondendo a esse lugar, fazendo isso por ela, o que eu estou considerando? Que esse é um ser incapaz, que é um ser inútil. E, assim, numa análise bastante simbólica, é isso. Um garoto de 8 anos que não pode ir pegar o seu biscoito ou, de repente, pegar uma fruta, enfim, tem que ser atendido dessa forma. Por quê? Porque isso significava que ele era importante? Não. Isso significava exatamente o oposto. Que era alguém que estava sendo atendido nessas demandas, mas era alguém que estava ali a todo momento comprovando o seu lugar de inutilidade naquela família, o seu lugar de não amor dentro desse círculo familiar. Está dando para vocês entenderem, pessoal? Sim. Sim? Perfeito. Então, eu prossigo. Se tiver alguma dúvida nesses termos um pouco clínicos, eu explico para vocês. Então, olha, o que acontecia, né? Ali, a gente tinha um caso de transtorno desafiador opositivo. Então, a todo momento, ele precisava desafiar, manipular, mandar nos próprios pais. Por quê? Ô, Paula, o transtorno, nesse caso, perdão, não respondi a sua pergunta. Não, pode fazer, depois eu retorno a ela, sem problema nenhum. Pode Nesse, continuar. nesse caso que você está falando, o transtorno é decorrente a falta de educação mesmo, falta da família ensinar, ou é um distúrbio? Os dois, Neura. É um transtorno de Assim. comportamento. Ele classifica o transtorno desafiador opositivo ou desafiante opositivo. Ele é um transtorno de comportamento, tá? O comportamento ele é aprendido, ele é adquirido. Eu tenho uma questão neurológica implicada? Tenho. Mas isso só tem esse efeito porque essa criança, juntamente a esse duplo, essa criança, ela vai aprendendo a desafiar porque ela não se sente amada. Exatamente porque os pais não a acolhem devidamente e tentam, por rejeitarem essa criança, a dar tudo de pronto para ela. Essa é uma das formas mais tirânicas que a gente tem. E não só com o Todd, tá? A gente vê muito isso nessas atuais gerações que eu estou falando para vocês. Se eu não falei, eu vou frisar, então, vocês vão sempre me ouvir falar isso. Não com todos, mas muitos adolescentes e pré-adolescentes que, assim, parece que a figura dos pais tem que não permitir que essa criança se frustre nunca, né? Esse adolescente jamais tenha qualquer tipo de adversidade, porque fazendo isso, essas crianças vão conseguir ser sucesso na vida. Não existe isso. Sucesso na vida, cada um tem a sua trajetória que é construída dia a dia. É por mérito. Não adianta os meus pais tentarem me colocar numa redoma de vidro e falar, olha, tá aqui no primeiro lugar. Não existe. Então, são duplos, tá?
tanto pela questão neurológica, quanto pela questão do que a gente chama de formação do vínculo materno-paterno na criança. No caso, é um vínculo frágil, não há esse amor. No lugar dele há uma compensação, a compensação de responder toda a demanda dessa criança e fazer com que ela não tenha autonomia nenhuma. E que aprenda a ter esse comportamento desafiador, a ter esse comportamento, porque ela aprende também, né? Como a gente está falando, ela aprende a responder desse lugar. Então, ela senta ali nesse trono e o que faz um rei? Manda e desmanda. Ora, ele foi posto nesse lugar, esse garoto. Por quem? Pelos pais. Quem vai sofrer nessa história toda, por mais que aparentemente tenha esse jeito que nos incomoda, de querer mandar nos pais, desafiar, que parece que a gente fica até com dó dos pais, não, a gente deveria ter um olhar diferente. Quem é criança ali é o garoto. E quem está influenciando de um jeito errado são os pais. Tá? Então, pessoal, essa criança, ela desafia, ela manipula e ela manda nos próprios pais, por quê? Porque os pais não amam essa criança. Perfeito. Como deveriam. Sim. E daí, como para aliviar a culpa, eles acabam fazendo tudo que a criança quer. Tipo assim, não corrigem, não direcionam, ou seja, porque para mim direcionar, guiar, corrigir muitas vezes o curso errado é amor. Sim. Então, amar é guiar pelo caminho. Então, eles não têm coragem para fazer isso com o pretexto de que amam. Mas não fazem, a criança acaba dominando, né? Sim. E isso é muito sério, porque ao longo das outras relações sociais dentro da escola, e aí eu vou fazer um adendo, não é nem esse caso clínico, eu trabalho em colégio particular também, enfim, e aí vira e mexe tem alguns casos, e agora com esse período de pandemia a situação é outra, né, mas um dos casos de TOD, assim, ficou tão delicada a situação, porque sempre pegava nos coleguinhas no momento de intervalo, precisava, só queria jogar o ping-pong, tênis de mesa, não deixava nenhuma outra pessoa jogar, né? Não cedia quando perdia, se acontecia de ter uma intervenção de adulto ali, jogava raquete, né? Tinha essa postura, né? E esse tipo de comportamento fica tão sério que há aquela propensão do próprio grupo isolar e querer fazer um bota fora, né? É claro que aqui a gente está falando que são crianças e não estamos dizendo que a gente vai permitir que essa criança com TOD faça e desfaça no colégio. Mas também não dá para a gente permitir com que essa criança seja discriminada. Por mais que ela tenha esse comportamento tão hostil e que causa tanta rejeição para nós, né? Então, é um grande trabalho quando a gente se separa com o TOD, porque é isso. Ainda é criança, a gente tem que saber trabalhar o limite, porque trabalhar o limite é como você falou, Neuraci, é trabalhar o afeto. Essa criança, ao se trabalhar o limite, ela sente que há um afeto, porque ela entende por que aquele limite é importante. Ela testa exatamente porque ela vai tumultuando até que alguém vire e fale assim, tá, eu me importo com você. Então, vamos lá. Só que isso aqui você não pode. Então, é um trabalho de formiguinha e, ao mesmo tempo,
a gente não pode, né, permitir que essa criança seja excluída dessa forma, mas também não dá para permitir que ela, por se sentir rejeitada, ataque todos os outros, né? Todos os outros que ela julga mais frágil para ela atingir, né? Então, é um trabalho muito, muito delicado e a gente está se deparando com várias questões acontecendo e um dos pontos principais na clínica que a gente orienta para os pais é o que a gente chama de economia de fichas. O que é isso? É, por exemplo, trabalhar não com punições, mas você fornecer agrados ou retirar coisas que a criança gosta, para que ela possa entender que há limites. Isso precisa ser trabalhado. O problema de muitos pais é que quando você faz esse acordo, eles conseguem manter, vamos supor, 2, 3 semanas. Depois já vem assim, porque queria muito celular e aí eu não aguentava mais, porque fica a todo momento gritando e falando e pedindo. E aí vão fazendo o quê? Aquilo que eles fazem de mais nocivo. Cedem para uma criança que não tem maturidade. Cedem e acabam não trabalhando o limite com essa criança, demonstrando para essa criança que eles querem fazer com que ela se cale, com que ela se distancie deles, mas que ele fique lá no cantinho dele. Isso é muito triste, muito, muito triste. Então acontece bastante. E eu vou passar para vocês algumas características, tá? Então, geralmente, quando vocês se depararem com o caso de TOD, saibam que tem uma rejeição materna e paterna muito grande e que isso não é revelado diretamente. Isso é revelado pelo excesso de permissividade, pelo excesso de bens materiais fornecidos para essa criança, indiscriminadamente, tá? Todo mundo, então, entendeu por que essa criança precisa desafiar, manipular, né? Fazer acontecer no espaço, chamar a atenção de tudo e de todos de uma forma negativa? Aqui vocês têm já a definição do TOT, tá? Perfeito. Ah, sim, sim, aqui foi falado que as crianças testam os limites, né? Sim, porque elas estão aprendendo a estabelecer, né, alguns parâmetros. Elas não têm referencial, elas não têm arcabouço ainda, elas estão construindo. São crianças, elas não têm experiências de vida, elas estão se formando nisso, né? Se constituindo enquanto sujeitos. E é lógico que elas vão testar, que elas vão experimentar. Vai muito do adulto saber avaliar isso. A Gabi falou do transtorno borderline. É raríssimo na criança. Geralmente a gente consegue observar na adolescência para a fase adulto, adulto jovem, tá, Gabi? Porque o borderline ele é uma forma de organização. Mas sim, as suas bases estão lá na infância, porque o borderline ele sente uma rejeição gigantesca, tá? E aí, por sentir essa rejeição gigantesca, ele precisa atacar a pessoa que ele elege como próximo, como companheiro, como companheiro. Então, sempre que ele se sente ameaçado, né, destituído desse lugar de valor pela pessoa que ele considera, isso desestabiliza de uma forma bem disruptiva, né, agressiva, não no sentido que vai
bater na pessoa, mas agressiva no sentido de que pode quebrar um objeto, né, gritar, fazer um escândalo, sair e se pôr em risco, então, tá? Mas geralmente a gente localiza o borderline mais para a fase da final da adolescência, né? E prioritariamente na fase adulto jovem, tá? Juventude. Então, perfeito. Então, vamos lá. É um padrão persistente de comportamento, como eu falei, é um transtorno que atinge o comportamento, é um transtorno de comportamento, com características negativistas, hostis, desafiadoras, né? A marca da desobediência, ela é muito evidenciada, por isso que causa na figura do adulto, né? Uma criança o confrontando, né? Causa aquele impacto em sala de aula. A gente tem que aprender a lidar com isso. A gente entender que não é que a gente vai aceitar o que a criança está fazendo, não é isso. Mas entender que ela está fazendo esse movimento, né, para tentar nos repelir também. Por que ela precisa que a gente se distancie dela? Para que ela se sinta protegida, para que ninguém perceba que ela é super frágil, super insegura, super mal amada, tá? Então, o que ela faz? Ela cria essa coisa como se ela fosse um ouriço mesmo, né? Espinhos, para quê? Para não chegar muito próximo, porque se chegar próximo e tirar os espinhos, vê que é simbolicamente, tá? É um bichinho muito acuado, muito frágil, né? Facilmente destruído, né? Atingido emocionalmente. Essa criança, ela se desmancha, né? Então, isso que muitos adultos, educadores, precisam entender. Por mais que ela nos desestabilize, nos tire do sério, digamos assim, a gente tem que respirar um pouquinho e falar, mas por que ela está agindo dessa forma? Por que é tão contínuo essas provocações? O que ela quer fazer com isso? É isso, fazer com que ela não seja visada, né, de uma forma afetiva, boa, e ela fique sempre ali como a figura de alguém, de uma pessoa não grata, mas que tem um certo poder que ela considera importante. Porque assim ela, no fundo, não revela quem de fato ela é. Um serzinho que se sente assim, muito inferiorizado, muito rejeitado. Rejeitado, tá? Então, é esse o perfil, né, do TOD. Então, esses padrões persistentes de comportamento, negativistas, hostis, desafiadores, desobedientes, geralmente com figuras de adulto, de autoridade, tá? E eles têm uma outra característica que não está aqui, está nos próximos slides, que é a questão da vingança, né? Eles são vingativos. Então, se você tem uma ação hoje, que você faz algo com eles hoje, você fique atento porque eles vão se vingar. Então, se uma criança desafia, né, essa criança com TOD, naquele momento, se ele não revidar, a gente vai ter que ficar atento porque, quando é possível, ele vai contra-atacar. Isso é fato. Pode levar 1 ano. E aí ele vai te falar, fiz isso porque o ano passado aconteceu assim, 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 ela fez isso, isso, isso. Então, por mais que vocês falem assim, nossa, eu vou falar sim. Estranho, é claro que a gente trabalha para impedir que essas ações e comportamentos aconteçam, mas a gente precisa entender por que aconteceu, até para ter as estratégias de como lidar. E sim, as sanções. Isso não é conduta, né?
ninguém tem direito de agredir outra pessoa. Então, eles são nem o colega agredindo, nem ele agredindo o colega, tá? Mas eles são vingativos. Não somente os TODs, tá? Mas eles são vingativos. Olha que coisinha mais meiga, gente. Vocês em sala de aula. Ó, tem que preparar o emocional, viu? Alguém se assustou? Olha que beleza. Esse semblante, assim, das mãos fechadas, com as travas, assim, né? Essa coisa um pouco furiosa. Pois é, isso aqui é tudo a ver o semblante de uma criança com TOD, tá? Então, vamos lá, as características. Impaciência, discussão, principalmente com adultos, mas não quer dizer que não discuta com outras crianças da mesma faixa etária. Adora desafio, adora desafio não só em desafiar a figura do adulto ou de outros pares da sua mesma faixa etária, mas desafios assim, competições, tá? Esportes radicais, adoram essa coisa de competir. Isso tá muito marcado geralmente nessas características, tá? do TOD. A indisciplina é incontestável, até porque para se mostrar opositor, a todo momento precisa não seguir aquilo que é colocado como norma, como, né, algo a ser seguido. Então, sempre está burlando isso e mostrando publicamente que não concorda e que não manda e que não vai fazer e que ninguém destitui daquele lugar e ponto, acabou. Bem desse jeito. Comportamento opositivo, então um vai correlacionando ao outro, recusa a obedecer solicitações ou regras, né? Então acha que está aquém, está acima e que pode fazer do seu jeito. Além disso, quando tudo está tranquilo, eles geralmente podem ter essa impaciência, né? E o TOD pode vir com outras comorbidades. Posso ter uma criança com TDAH e TOD, tá? Comorbidade. É possível? É um quadro clínico possível? Sim, tem, né? Tem. Então, é possível. Então, essa criança, ela fica a todo momento impaciente, então ela precisa deambular pelo espaço, ela não fica na carteira, e ao deambular pelo espaço, nem preciso dizer que ela fica perturbando os colegas, mexendo com um, mexendo com outro, e aí o professor pede para sentar, e aí você já vê, não vou sentar, não mando nem, e por aí vai, tá? E além disso, quando faz alguma coisa, né, pode olhar com aquela cara de anjo e falar assim, não fui eu. Assim, sem pestanejar, virar e falar assim, não fui eu que joguei isso. Não fui eu que coloquei a mochila do fulano ali. Não fui eu que... Não. E assim, você viu acontecendo e a criança nega na maior blazer, assim, tá? Então, por isso que eu falei, a gente tem que estar muito emocionalmente preparado para não confrontar. Porque o confronto direto ali não vai resolver. Não vai ser isso que vai resolver. Essa criança, ela se sente estimulada por aí. Então, se você bater de frente diretamente, quando ela está mais ou menos nessa crise, não adianta. Você vai estabelecer esse contato quando ela estiver mais calma. Aí é possível. Mas se ela estiver nesse momento mais ensandecida aqui, ó, não vai adiantar você tentar lhe bater de frente. Você vai ter que retomar, assim, tudo que aconteceu e falar, ó, aconteceu isso, 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 o que houve? E aí sim você ter essa conversa. Por quê? Porque essa criança não está acostumada com isso, ela está acostumada a confrontar, a ter tudo de pronto, né?
tudo sendo realizado de acordo com o que ela quer. Quando contrariada, ela tem essas explosões, e aí fica por isso mesmo. A ideia é não confrontá-la aí, é depois ir explicar o que aconteceu, olha, e assim, numa conversa, não recuando, mas também não se exaltando, né? A ideia é essa, mostrar imposição, assertividade, de uma forma adulta, amadurecida, até para que essa criança tenha esse limite, essa referência, né, com a gente. E em muitos momentos, o adulto que estiver um pouco fragilizado emocionalmente, esse tipo de quadro desestabiliza, tá? Acontece. Então, a gente tem que estar muito bem, porque a intenção dessas crianças que têm o transtorno, sim, é nos desestabilizar, porque ao fazer isso, eles se sentem o quê? Importantes. E eles se sentem importantes nesse tipo de pequenez, por quê? Porque eles não se sentem amados, eles se sentem nada, gente. Eles se sentem uns seres aniquilados. Então, é uma vitória equivocada quando a gente se deixa abalar ou entra no jogo dessa criança, tá? E se ela faz algum tipo de erro, geralmente ela aponta e delega que foi outra pessoa. Ela nunca consegue assumir que ela errou, que ela se equivocou, porque ela acredita que fazendo isso ela vai mostrar que ela é menos. Por quê? Porque ela tem essa inferioridade nela, tá? Então ela não aceita, e muito menos que você exponha que ela errou alguma coisa em público, né? Isso para ela é muito, não é agradável para ninguém, mas para crianças assim é o estopim, tá? Isso é muito severo para elas, porque elas entendem que você está revelando para todos que elas são incompetentes, frágeis, ok? E é isso que eles têm pavor, de mostrar as suas fragilidades. Como tem esse tipo de prontidão a todo momento para tentar, né, cercear e não mostrar suas fragilidades, a querer ter essas ações de mostrar poder das formas mais esdrúxulas e mesquinhas possíveis, isso vai alterar o humor dessa criança. Então, a todo momento ela vai estar super atenta, né? Se aborrecendo, ficando muito irritadiça, né? Então, ela tem essa polaridade mais eufórica, irritadiça, agressiva, tá? Isso é muito, muito claro nas crianças com TOD. E o que vai reforçar o último item aqui, que é com relação a estar enraivecida, irritada, ressentida, né, rancorosa, e aí que eu falei, vingativa. Não fica só no plano das ideias, ela vai, se ela se sente lesionada de alguma forma, exposta, porque um colega tirou sarro, porque perdeu, né, naquela jogada, ou porque errou tal exercício, essa criança ela vai depois querer se vingar, porque ela vai sentir que ela foi lesada, que ela foi exposta, tá? De uma forma ridicularizadora, infantilizadora, inferiorizadora. Tá tranquilo, pessoal? Tranquilo. Obrigada. Vão me norteando, porque como eu não estou vendo vocês, esse norte é super importante, tá? Isso acontece em vários ambientes, é que como ela fica mais compactada dentro da sala de aula, a gente consegue observando, né? Os professores conseguem observar isso muito claramente na sala de aula e também nos momentos de intervalo. Os apoios conseguem observar nos momentos de intervalo, né?
o comportamento dessas crianças. Fica muito, muito evidenciado, tá? Como eles têm esse transtorno de comportamento muito negativista em todas as esferas, e de alguma forma acabam afastando as pessoas, né, os próprios colegas, porque muitas vezes desafia o professor, a professora, e aí os colegas tomam as dores do professor, da professora, também entre si. O que vai acontecer? Essa criança passa a ser bastante isolada, bastante hostilizada no sentido de afastada. Ninguém quer fazer trabalho junto, ninguém quer brincar, ninguém quer ficar ali no convívio, tá? Então, há um prejuízo social. Essas crianças, como elas têm esse transtorno de comportamento, desafiam, não aceitam estar erradas, etc., etc., nem preciso dizer que tem um problema de aprendizagem, né? Muitas vezes porque não consegue realmente assimilar, porque tem também essa certa impulsividade, né? Esses pensamentos negativistas, esse humor mais eufórico que faz com que esteja a todo momento o pensamento a mil, tentando se proteger, tentando se preservar, vendo todas as figuras à sua volta como inimigos. Então, isso ajuda a potencializar os problemas de aquisição de conhecimento. Então, ajuda a potencializar problemas de aprendizagem, tá? E isso faz com que essa criança, ela realmente tenha uma dificuldade muito grande em executar uma série de tarefas e atividades, tá? Essa criança ou adolescente. Tá? Bom, alguns estudos internacionais, geralmente da frente norte-americana, apontam, né, o diagnóstico de 2 a 16% das crianças com essa hipótese diagnóstica de TOD, tá? Geralmente, né, aí o TOD por volta dos 6 anos, logo após a formação da personalidade, né? E geralmente, o que não quer dizer que não aconteçam com meninas, mas geralmente há uma incidência maior em meninos, tá? Só um minuto, alguém tem uma pergunta? Não. Veja, isso que eu falei da duplicidade. Duplicidade significa são, no mínimo, 2 fatores associados. Tem, sim, uma questão neurológica e vinculada a esse comportamento, a formação desse comportamento, tá? Então, a gente chama assim, formação, temperamento. Temperamento é algo intrínseco na criança, uma formação dela, tá? Aí não tem a questão dos pais. O que é diferente do caráter, que tem uma questão do externo. E aí a figura desses pais intervindo. Então, esse comportamento formado pelo temperamento mais o caráter, temperamento interno mais o caráter externo, esses duplos fatores é que potencializam para o TOD, tá, Ju? A Ju pergunta, né, se somente a ausência do afeto dos responsáveis ocasionaria o TOD. Sempre vai ocasionar um tipo de trauma, né, Ju? Porque é muito forte para qualquer ser humano essa rejeição materna ou paterna, né? Mas não significa que quem foi rejeitado por pai e mãe vai ter o TOD, e também não significa que quem tem o TOD somente porque houve a rejeição materna, somente é modo de dizer, tá? Né? Não é porque teve a rejeição materna e paterna, né, que isso é que desencadeou o TOD. Também, mas tem outros fatores que são daí do próprio sujeito, da própria formação da criança, tá?
como ela vai internalizando aquilo. Tem crianças que não foram amadas pelos seus pais e que não têm TOD. Então, não é uma condição. Elas lidaram com isso de outra forma. Vai depender também de como é que está o seu lado temperamental.